Mais uma vez, boa noite a todos. Noite especial, bom ver os irmãos e amigos aqui presentes para adorarmos ao Senhor. E queremos nesta noite estudar, Deus tem nos dado a oportunidade de estudar o livro de Juízes. E última mensagem que preguei nessa série foi o capítulo 4 e o capítulo 5. Hoje nós vamos investigar o 5. E o título da mensagem de hoje, que vamos apreciar, a palavra de Deus, é Cântico de Vitória. Um cântico de vitória. Deus, Ele venceu os inimigos de Israel no capítulo 4. E no capítulo 5, aquelas personagens que estavam envolvidas naquela vitória, nós, ao estudarmos o capítulo 4, aprendemos quem eram, quem estavam lá. Quais eram esses personagens? E no capítulo 5, então, eles assumem uma posição de louvor e adoração, uma posição de cantar, de louvar ao Senhor pela vitória recebida do capítulo 4. Então, é um capítulo que praticamente vai interpretar para nós o capítulo 4. O capítulo 5 é uma forma poética que Débora, Baraque, vão apresentar para nós a vitória do Senhor em favor do seu povo. Eu talvez tenho que ajudar vocês, talvez não, com certeza. Já faz um tempo que eu preguei o capítulo 4 e nós, ao apreciar o capítulo 4, nós vimos que Deus venceu, a vitória foi do Senhor quando Ele lutou contra Jabim, rei de Canaã, e seu comandante, terrível comandante, Sísera. Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Lembra que o livro de Juízes, ele é esse ciclo, que sempre retorna, como um carrossel, que está sempre fazendo o mesmo movimento. O povo se distancia de Deus, peca, o povo sofre, o povo se arrepende de ter se distanciado de Deus e clama. Quando eles clamam, Deus responde e Deus liberta. Vai passar um pouquinho de tempo, o povo vai cair de novo, vai se distanciar do Senhor, vai ser escravo de uma outra nação, vai sofrer, vai clamar e Deus vai libertar, vai em todo o livro. Só que o pecado de Israel, ele vai se tornando mais terrível, a perversidade da nação vai aumentando conforme o livro vai seguindo, vai caminhando, a história vai caminhando. E nós estamos aqui no capítulo 4, Jabim, rei dos cananeus, está com a mão pesada sobre Israel. E o texto diz que durante 20 anos ele tem maltratado a nação, tem oprimido Israel, e ele tem feito isso com o seu comandante Sísera. O exército de Jabim possuía 900 carros de ferro, que naquela época era a arma mais fatal, letal, era a arma mais perigosa para a guerra daquele tempo. Era um exército muito forte. E Israel não tinha nada. Israel era um povo fraco, sem exército, sem armas sequer, sem nenhum valente. Então ele mantinha esse povo escravo. Então Deus, ao ouvir o clamor do seu povo, Israel, ele junta uma equipe, ele forma, não a sua Liga da Justiça, nem os seus vingadores, mas é como se fosse com Débora, Baraque e Jael. E nós lemos o capítulo 4 e nós vimos um pouquinho de como foi essa libertação que Deus realizou, mas por meio da sua equipe. Uma forma diferente que Deus usou, cada um contribuiu de uma forma. Primeiro, nós falamos sobre Débora, como Deus usou aquela mulher, que naquele tempo era líder em Israel, uma juíza, uma governante daquele dia. Ela, como o povo de Israel estava sofrendo, tinha que julgar as causas, as demandas do povo, as causas cívicas, de maneira escondida, e ela era tão famosa, e ela fazia tão bem o trabalho dela, que até recebeu uma palmeira recebeu o nome de a palmeira de Débora, onde ela estava sempre lá julgando as causas do povo. E Deus aparece para essa mulher e diz qual vai ser o plano. Deus anuncia para ela como ele vai libertar Israel do poder, da opressão de Jabim e de Sísera. Deus então fala para Débora chamar Baraque, para que ele junte um exército
e se encontre com Jabim e seu exército no Monte Tabor, na beira ou aonde corre o rio ou o ribeiro de Quizon. Então, Baraque, ao ouvir as coordenadas de Débora, ele fica um tanto quanto receoso, porque ele não tem um exército, ele não tem nem armas, mas ele fala para ela: olha, se você for comigo, eu irei. Se você não for, tampouco eu vou. E ela então aceita, ela fala: beleza, eu vou com você. Mas saiba que a vitória, a glória da batalha, não vai ser sua. Deus dará a glória da batalha, da vitória nessa batalha para uma mulher. E Baraque fala: tudo bem, eu não me importo com isso. Nós vimos o quanto Baraque já foi criticado por essa atitude, de só vou se a Débora for comigo, covarde. Mas a verdade é que ele reconheceu a posição dela de liderança, como Deus estava usando ela, ele queria garantir que Deus iria orientá-lo na batalha. Assim como Davi, por diversas vezes, se valeu de um profeta, de alguém para guiá-lo, consultar o Senhor. E Baraque, ele foi humilde, ele não estava querendo o louvor, a glória da batalha, ele queria ver o seu povo liberto. E ele então aceitou o desafio, mesmo sem um exército, mesmo sem armas, mas com Débora ao seu lado, ele foi para a batalha. E Deus então, capítulo 4, vai apresentar para nós que Deus venceu aquela batalha. Deus subjugou Jabim, seus 900 carros de ferro e o seu comandante Sísera. O capítulo 4 diz que quando a batalha começou, Sísera, ao ver que estava perdendo, o seu exército estava sendo derrotado, ele foge. Ele foge e vai parar em uma tenda de um homem chamado Éber, um queneu. Éber não está em casa, mas ele encontra lá a esposa de Éber. O nome dela é Jael. E ele chega cansado da fuga, ele teve que correr muito, não é dito quantos dias, mas ele se distanciou bem da batalha. E ao chegar na casa de Jael, ele pede água e um local para descansar. Jael reconhece ele e atende ele. Ela não só dá água, mas também dá leite, põe ele para dormir. E quando ele descansa e dorme, ela coloca ele para dormir, só que dessa vez, e você leu comigo aquele dia, esse sono não vai mais acabar, ele dorme de uma vez por todas. Porque ao perceber que ele dormiu profundamente, o que Jael faz? O texto diz que ela pega uma estaca, como eles eram nômades, esses queneus, eles viviam de canto em canto, sempre acampando em algum lugar, e o costume era que as mulheres, elas construíam as barracas. Então, Jael, ela era perita em lidar com uma estaca e com um martelo. E quando Jael percebeu o profundo sono de Sísera, ela se aproximou lentamente, vagarosamente, e o texto diz que ela atravessou o crânio dele com um golpe e eliminou o inimigo de Israel, Sísera. Deus usou a sua equipe, cada um lidando, contribuindo da sua forma. Mas no final de tudo, o capítulo 4 apresenta para nós que a vitória foi do Senhor, porque é o Senhor que venceu a batalha. E o capítulo 5 agora vai trazer para nós uma visão teológica, uma visão poética de como foi essa batalha. Porque algumas perguntas ficaram. Lembra, como é que o exército tão poderoso de Jabim, com um comandante tão implacável, tão astuto, sagaz, perde uma batalha dessa contra um povo fraco, com poucos homens e sem arma alguma? O Senhor venceu a batalha. Tá, mas como? O capítulo 5 vai trazer para nós. E nós vamos meditar nesse período sobre a vitória prazerosa, a vitória maravilhosa que Deus deu ao seu povo. Porque aqui no capítulo 5 nós temos um louvor, uma adoração, um deleitar-se em Deus por conta da sua vitória, da vitória oferecida ao seu povo. E antes de seguir, antes de ler o texto, capítulo 5, versos de 1 a 11, nós vamos por partes nesse texto, e eu prometo que não vou demorar muito, vou ser breve hoje, mas nós vamos orar antes disso. Oremos. Pai amado, tem misericórdia de nós, agradecemos por tudo que já foi feito até aqui, reconhecemos, ó Deus, como já foi dito esta noite, a nossa indignidade, a nossa insignificância, porque somos pecadores caídos, pecadores que teimosos, ranzinzas,
um tanto quanto desobedientes à semelhança do seu povo Israel, endurecidos em alguns momentos. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E neste momento eu peço que o Senhor amoleça o nosso coração, a nossa mente, que possamos estar voltados para ouvir a sua palavra e que possamos saborear a vitória que o Senhor tem dado ao seu povo, que possamos descansar no fato de que o Senhor sempre está no controle da nossa história, da nossa vida, e o Senhor sempre age em favor do seu povo. Oramos, ó Deus, rogando a sua bênção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois de dar esse breve resumo do capítulo 4, vamos então ao cântico da vitória. Vamos ao cântico, a esse louvor, a essa adoração. A tentativa de Débora e Baraque aqui, a ação deles é visando fazer com que o povo de Deus reconheça quem Deus é, reconheça que o Senhor, Ele é poderoso, Ele está no comando da história do seu povo, Ele está no comando mesmo em períodos difíceis da nossa vida, mesmo em períodos difíceis da história do povo de Deus, o Senhor está no comando, Ele está no controle, Ele controla tudo sempre. E versos de 1 a 11, no capítulo 5, diz assim: Naquele dia, Débora e Baraque, filhos de Abinoão, cantaram assim: Porque os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendigam o Senhor, escutem, ó reis, ouçam príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Quando tu, ó Senhor, saístes de Seir, marchando dentre o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram água, os montes tremeram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, ficaram desertas até que eu, Débora, levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo e nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendigam o Senhor, vocês que cavalgam jumentas brancas, que se assentam em juízo e que andam pelo caminho. Falem disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falem dos atos de justiça do Senhor, das justiças a favor de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer aos portões da cidade. Até aqui, a primeira parte, irmãos, nós vemos claramente que Deus, nesse texto, quer nos ensinar que Ele está no comando da história do seu povo, mesmo em períodos difíceis. E por isso, porque Deus comanda sempre a nossa história em períodos difíceis, mesmo em períodos difíceis, nós devemos adorá-lo mesmo em meio às dificuldades. Porque Deus está no controle da nossa história, ainda que em momentos de sofrimento que enfrentamos. Nós devemos adorá-lo, mesmo nesse período, mesmo em épocas difíceis. E é isso que Débora está fazendo. Ela chama a nação para glorificar o Senhor. O canto de Débora aqui não é para exaltar a si mesma, não é uma promoção pessoal ou uma honra a Baraque, não é isso. Ela e Baraque se levantam não para se promover sobre o povo, pelo contrário, eles estão promovendo o nome do Senhor. É um convite a todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, a adorar ao Senhor pela grande vitória que eles receberam da mão de Deus. Eu não sei se você já teve a experiência de talvez em algum momento da sua vida ter enfrentado alguma luta ou mesmo um jogo. Talvez alguns aqui esportistas já jogaram um jogo difícil, seja um futebol, talvez uma competição de corrida, talvez uma conquista no
campo sentimental, estava ali tentando, né, disputando talvez com alguém, e você se esforçando para vencer, para ter aquela conquista. E você sabe qual é a sua disputa, qual foi a sua batalha travada que mais você regozijou-se depois da vitória, né, depois da conquista. Você se desafiou e você foi lá e venceu. Talvez o seu time, talvez não foi diretamente você, mas indiretamente, seu time ganhou um campeonato, ganhou um clássico e você lavou a alma, né? Pôde cantar, pôde gritar, pôde bradar, meu time é campeão. Ou então, eu fui campeão, eu venci, eu corri, eu ganhei. É muito gostoso quando você assiste uma prova de maratona ou nas Olimpíadas, né? Os atletas, quando chegam no ponto mais alto do pódio, ou mesmo aqueles que são segundo e terceiro, mas quando eles cruzam a linha de chegada numa prova difícil, né? Talvez 10 mil metros, né? Uma prova de natação muito comprida, e eles chegam e cruzam em primeiro, você vê a alegria, o brilho nos olhos, o choro, muitos o desabafo, né? O time, quando é campeão, os jogadores saem já criticando a imprensa, né? Olha aí, ninguém valorizou, mas nós estamos aqui, não é? É assim que o jogador faz, aquele desabafo. Você sabe qual foi o seu desabafo quando você recebeu aquela vitória, aquela conquista que você teve. Talvez foi num relacionamento, como eu disse, talvez você estava disputando acirradamente, mas é um dia você falou, não, hoje eu tomo banho, hoje eu me troco, eu fico elegante, passo perfume e eu vou conversar e eu vou conquistar. E você conquistou. E talvez ela está aí do seu lado hoje, né, como uma bênção, e você está feliz por ter recebido do Senhor a vitória, a conquista. É um sentimento maravilhoso, não é, irmãos? E é o que está acontecendo aqui. Só que é uma conquista que durou 20 anos de sofrimento, 20 anos de batalha, 20 anos de opressão. Quando Débora e Baraque se levantam aqui para adorar o Senhor, eles olham para o passado. Eles olham para esses 20 anos de opressão que eles ficaram submissos, debaixo da bota, debaixo do poderio perverso de Jabim e o seu comandante terrível, que era Sísera. 20 anos se passaram e Deus então enviou a libertação. Deus usou os seus servos para vencer o seu inimigo, mas Deus venceu essa batalha. Então esse cântico é um cântico que não exalta os personagens, Débora, Baraque ou Jael, mas sim a mão poderosa de Deus, que mesmo em períodos difíceis de nossa história, Ele age em nosso favor. E por isso nós devemos adorá-lo. Então é uma adoração que visa o Senhor. Ela olha para esse período difícil, e nós vemos aí nos versos de 1 a 11, que ela convoca todo mundo, junto com Baraque, e chama os chefes que voluntariamente se dispuseram para a batalha, os reis. Ela vai usar uma expressão ali que até mesmo aqueles que montam em jumentas brancas, isso significa naquela época, pessoal da alta sociedade, que tinha dinheiro, que tinha riqueza. Ela chama eles para exaltar o Senhor. Ela chama os que carregavam água, aqueles que não tinham tantas posses, provavelmente escravos, a exaltar o Senhor. Então, de todos da sociedade deviam exaltar a Deus por causa da vitória que eles receberam da mão do Senhor. Ela mostra para nós aqui, ela convoca o povo do Senhor a adorá-lo por conta da sua bênção. E também ela dá uma indicação de como foi essa vitória, como é que o Senhor veio em nosso favor. Ela diz que, versos 4, quando tu, Senhor, saístes de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Os comentaristas tentam colocar aonde fica Seir, mas ninguém tem uma palavra final com precisão. Esse mesmo local é mencionado no Cântico de Moisés. Parece que é um lugar de onde Deus vinha em socorro do seu povo. Foi assim quando o Egito oprimia Israel, e Deus, lembra o que Deus fez com o exército de Faraó? Deus afogou todo aquele exército, e o povo atravessou o mar em terra seca. Mas quando o exército de Faraó estava no meio, Deus fechou o mar e eles morreram ali. Eles foram afogados, né? Foram julgados por Deus na justiça dele. Então Deus retribuiu na sua santa justiça todo o mal que o Egito havia praticado contra Israel. E agora
está dizendo novamente, mais uma vez Deus está vindo de Seir. E o texto diz que os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram a sua água. Isso indica que, naquele dia da batalha, aconteceu um fenômeno. Não era a época de chuva, não era a época em que o rio iria transbordar. Se você ir comigo para o verso 23, ele vai dizer que, verso 21 e 22, o ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma, firme. Ou seja, lá no capítulo 4 nós não vimos como é que eles venceram a batalha. Deus venceu, mas como? Parece que Deus trouxe uma chuva muito forte, uma tempestade fora de época, que veio desta região, Seir, e se encostou e se colocou sobre o Monte Tabor, e ali o ribeiro de Quizon transbordou. E lembra, Jabim tinha 900 carros de ferro. Como é que um carro de ferro vai se mover no meio de uma enchente, no meio da lama? E aquilo que era uma arma de batalha invencível se tornou uma gaiola para os seus homens, os homens de Jabim. E os homens de Baraque, o exército de Israel, então passou ao fio da espada todos. Deus agiu em favor do seu povo. O texto diz que a natureza estremece, os montes tremem, até mesmo o Sinai, ele treme diante do Senhor. O Senhor tem mão poderosa, braço forte e estendido em favor do seu povo. Ainda que demore 20 anos de sofrimento. E lembra, esses 20 anos foi por causa do quê? O problema é com Deus? Não. Israel se afastou do Senhor. Israel escolheu servir os ídolos. Veja o que diz o verso 8. Escolheram-se deuses novos. E o que acontece como resultado de abandonar o Senhor, desobedecer a Deus e seguir os ídolos? A guerra estava às portas. E olha a descrição do cenário em que eles estavam em guerra. A situação de Israel. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Não tinha como se defender. Como é que eles iam vencer Jabim se não fosse a mão poderosa de Deus? Deus venceu a batalha. Deus tirou Israel debaixo da opressão de Jabim. Ela menciona como eram os dias dessa opressão. Ela diz que nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomaram desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe de Israel. 20 anos, a nação sem nenhum sucesso, sem nenhuma evolução. Todo mundo cativo dentro da sua própria casa, da sua própria terra. Uma situação terrível, não havia festa, não havia turismo, não havia negociação, não havia nada. Por causa do medo do exército de Jabim. 20 anos de opressão. Até que Deus veio em favor do seu povo e levantou Débora, Baraque e Jael para libertar o seu povo. Irmãos, o que nós podemos aprender aqui é que Deus, ele está no controle da história do seu povo. Nunca sai do seu controle a nossa vida, a nossa história, está sempre no controle de Deus. E ele age em favor do seu povo, sempre. Deus, ele levantou a sua equipe, ele eliminou os carros de ferro de Jabim e Sísera com essa chuva, com essa mudança climática repentina, porque esse homem Sísera, ele não era qualquer comandante, ele era um vitorioso, ele ganhava sempre as batalhas, ele era implacável. Então ele sabia quanto ao clima, ele não era um menininho, um tolo. Deus surpreendeu até mesmo Sísera nessa batalha. Ele postou os seus carros de ferro ali porque sabia, é o tempo que não tem chuva. Nós vamos passar como, os nossos carros vão passar por esses homens como faca quente na manteiga. A vitória é certa. Ele fala no capítulo 4, eu vou colocar todo o meu exército. Não vai sobrar mais nada em Israel. E Deus, nesse cenário, surpreende o seu povo e surpreende Sísera. E acaba com o seu poderio.
ao ponto de ele precisar fugir e se esconder na tenda de Jael. Deus, ele está no controle e ele age. Amada igreja, hoje, Deus nos chama a olhar a nossa história e lembrar de nossas dificuldades e sofrimentos enfrentados. Não para que venhamos ficar sofrendo e lembrando somente para amargar, não é para isso. Não é isso que Débora está fazendo, ela está lembrando desse período para dar maior luz à grande salvação, à grande libertação que Deus realizou em Israel. A grande vitória que eles estão recebendo, essa conquista, ela é enorme. E relembrar o dia tão terrível que eles viviam, sem comércio, sem ninguém nas ruas, todo mundo com medo. E agora nós temos a liberdade. Isso deve ser motivo de adoração. E assim também nós devemos olhar para os nossos períodos de crise, de dificuldade, aqueles que já enfrentamos, para poder dar maior luz à libertação. Porque naquele tempo que você sofreu, você sabe bem qual foi, e talvez você está até sofrendo agora, mas lembre-se, relembre a si mesmo, o Senhor está no controle, Ele comanda, é Ele que comanda a nossa história. E ainda que você venha sofrer um pouco nesse período, Ele vem em favor do seu povo, Ele vai agir. Ele sempre age em favor do seu povo. Portanto, descanse nele, confie no Senhor. Por mais que as circunstâncias sejam difíceis, talvez agora está muito difícil, você sente pesado o fardo, mas relembre do que Deus já fez no passado. Adore aquele que comanda tudo e todos, porque Ele vem e age em seu favor. Ele não está limitado ou preso em algum local, não. Lembra, Ele vem de Seir. Seir não pode reter o Senhor. Os montes tremem na presença dEle, porque Ele é onipotente, onisciente, e Ele é todo-poderoso, e Ele age. Ele cuida do seu povo. Adore ao Senhor, porque Ele age em seu favor, Ele age em favor da sua nação, Ele age em favor dos seus filhos. Talvez tenhamos que sofrer um pouco. Talvez é a vontade do Senhor. Deus quer apertar o seu povo de vez em quando, para que possamos retornar para Ele com submissão total, não parcial, mas total. E Ele vai e atende o nosso clamor. Confie no Senhor, porque Ele está no controle de tudo e age. A segunda parte nos diz que porque Deus está sempre no comando de nossa história, da história do seu povo, mesmo em períodos difíceis, nós devemos adorá-lo e agora nós devemos lutar pelo Senhor, lutar pelas causas do Senhor, lutar pelo povo do Senhor. Versos 12 em diante diz assim: Desperte, ó Débora, desperte, acorde, entoe um cântico. Levante-se, Baraque, filho de Abinoão, e leve presos os que o prenderam. Então desceu o restante dos nobres. O povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de você, ó Débora, seguiu Benjamim com os seus povos. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Issacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. O texto descreve, Débora está descrevendo que, ao sair para a batalha, ela e Baraque, muitos se uniram a ele. Estavam comprometidos em lutar pelo Senhor, eles adoraram o Senhor, estavam prontos a lutar pelo Senhor. E, infelizmente, aqui neste ponto nós vamos notar algo que está presente não só aqui no tempo de Débora e Baraque, mas também no tempo de hoje, na igreja. Infelizmente, na igreja, e eu digo como um todo, né, a igreja em todo tempo, em todo lugar, a igreja invisível, essa realidade ela é bem presente. Nós vamos ler aqui que uma parte do povo de Israel vai entender a sua função de povo do Senhor, vai se comprometer com o Senhor, e diante do inimigo o que eles vão fazer? Eles vão descer para a batalha. Confiados no Senhor, eles vão para a batalha. Mas olha o que ela vai falar agora. Verso 15, parte B. Entre as facções de Ruben, ou seja, as divisões das tribos,
houve grande discussão. Ou seja, eles ficaram sabendo da batalha, da guerra, debateram o assunto. Por que vocês ficaram entre os currais para ouvir a flauta? Ou seja, vai ter uma guerra. Vamos lá ou não vamos? Não. Vamos ficar tranquilos nos currais, ouvindo a flauta. A palavra aqui também tem a ideia de um assovio, talvez ouvindo pássaros. Ficar tranquilo. Não vamos nos envolver, não é coisa nossa. Povo de Deus, Rúben. Ele continua. Houve grande discussão. Gileade ficou do outro lado do Jordão. Ficou do outro lado, não veio para a batalha. E Dan, por que se deteve junto aos seus navios? Azer ficou junto à costa do mar e repousou nas suas baías. Ou seja, teve povo de Deus que sabia da batalha, que estava sofrendo sob o jugo de Jabim e Sísera, mas diante da batalha eles refugaram. Eles falaram, não é conosco não. Vamos ficar ouvindo a flauta, vamos ficar nos currais, vamos ficar na costa, no mar, repousando na baía. Olha só, tranquilo. E isso aqui revela essa realidade tão triste, irmãos, para nós, que naquele tempo já, uma parte do povo estava disposta a lutar, e outra parte, sem comprometimento, sem nenhum envolvimento. Haviam duas turmas e um povo só. O povo que estava comprometido em lutar pelo Senhor, e o povo que não estava comprometido, não estava pronto para batalhar pelo Senhor. Queria ficar desfrutando do bom e do melhor na sua baía, negociando, como Dan estava numa área costeira, muito comércio feito ali, então vamos ganhar dinheiro e ficar rico enfim, para que guerrear? Vamos ficar nos currais, cuidando do nosso gado, ouvindo os passarinhos, para que batalhar? É o povo de Deus que está lutando? Não tem nada a ver com isso. Naquele tempo o povo já se dividia em duas turmas, os que lutam e os que querem ficar tranquilos, não lutam. Não colocam a sua pele para sacrifício. Não estão dispostos a batalhar pelo Senhor. Essa é uma triste realidade que o texto nos revela. Mas como eu disse, não é só daquela época, é no tempo de hoje. E eu pergunto a você, em que turma você está? Você está na turma dos que estão prontos a lutar? Que estão enfrentando o inimigo por causa do seu temor e amor ao Senhor? Porque você reconhece Ele como aquele que controla a sua história, que mesmo em meio ao sofrimento Ele vai agir. Você está comprometido com o Senhor e vai lutar, tem lutado, tem batalhado? Ou você está mais para esses que querem um barranco, uma sombra, água de coco, ficar na baía, ficar ali na beira do mar, negociar, ganhar um dinheirinho? Para que me estressar? Para que pôr a pele em risco? Deixa. Você tem trabalhado, tem lutado, você tem se esforçado na obra do Senhor. Talvez você fale, pastor, mas nós nem temos guerra aqui, né? Dessa ironia, né? Não temos guerra. Será? O que Paulo diz? Qual que é a nossa batalha em Efésios? Nossa batalha não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual. E infelizmente, nessa guerra espiritual, muitos estão relaxados. São os da turma que não querem pôr a pele em jogo, em risco. Não estão preocupados com a próxima geração. Não estão preocupados com a adoração ao Senhor, oferecer o seu melhor. Não estão preocupados em se engajar no corpo da igreja, na igreja local, para servir, para sacrificar. Se quer carregar uma cadeira, não, alguém vai fazer. Dobrar um pano, oferecer um copo de água, não. Estou aqui para que possam me servir. Eu sou a oportunidade de quem quer lutar, trabalhar. Essa é a sua turma? Ou você é daqueles que tem realmente suado, que está no fronte, na vanguarda dessa guerra espiritual, batalhando com seus filhos para inculcar na cabeça deles a palavra do Senhor, lendo a palavra com seus filhos, meditando com eles. Não pense que a guerra deste mundo é da comida, bebida. Isso aí seus filhos vão ter. Se você morrer, eles vão ter. Mas se você não inculcar na mente e no coração deles a palavra do Senhor, eles vão morrer e vão passar uma eternidade em um lugar terrível. E talvez você não despertou para esta realidade. Você está achando que o que é o foco nessa vida, e para outra é comer, beber, dormir e vestir. Não é. Entenda os preciosos momentos que você tem para lutar
começa no seu lar, cuidando dos seus, cuidando dos seus filhos, sua esposa, homem, soldado, guerreiro, sendo exemplo, padrão da sã doutrina. Mãe, a semelhança de Débora, comprometida com o Senhor, eu vou sim para a luta. Não vou esperar, eu vou avançar, porque é o Senhor que eu sirvo. Eu não quero ficar de boa na Bahia, né? Nas águas calmas, confortáveis. Há uma guerra espiritual, irmãos. Há uma guerra onde os nossos filhos, e até mesmo nós, não podemos vacilar. Porque o inimigo, ele é sagaz, ele é implacável. Ele vem para destruir você, para destruir sua família. Não são poucos os que têm sofrido por relaxarem, por achar que a briga não é comigo. Qual é a sua turma? Você tem lutado pelas causas do Senhor? Você é um membro nesta igreja ativo? Ou é só um desse que está de boa, né, na lagoa? Não, servir. Coral? Para que coral? Né? Eu nem canto bem, você dá desculpinha esfarrapada, né? Não interessa. Quem quer, quem entendeu a quem serve, a quem você serve, você aprende. Você busca um jeito, um meio de alcançar aquilo que Deus quer. Você se dispõe. Você não olha para a dificuldade, você passa por cima da dificuldade. E olha, isso não é um privilégio dos crentes, não. Incrédulos, quando eles têm um alvo, eles fazem de tudo para alcançar. Pega um torcedor fanático, pega aí um escravo, um idólatra de alguma religião falsa. Se ele coloca uma promessa, um alvo, o que ele faz quando ele recebe lá, segundo ele, é respondido? Irmãos, quando eu estive no Pará, eu cansei de ver coisas absurdas. Pagãos servindo o demônio, porque a idolatria é servir ao diabo, tá? Não se engane. Mas quando eles alcançavam aquela dita bênção, eles caminhavam quilômetros de joelho, puxavam aquela corda que tem lá, né? Você sabe, todo aquele sofrimento, dias sofrendo. Você pega a gente que sai do seu lugar e vai lá para fazendo todo aquele caminho. Por quê? Comprometidos. Isso, filhos da ira. Gente que não conhece o Senhor. Eu pergunto a você, você conhece o Senhor? Você afirma que o Senhor está no controle de tudo, controla a sua vida, já veio em seu socorro, você já experimentou o socorro dele e você não quer se envolver com o trabalho, com a luta em favor do Evangelho, em favor da obra de Deus. Você está se esquivando e não precisa ser muita coisa. Pela misericórdia de Deus, nós temos duas turmas. Pela graça. Porque a nossa tendência como povo caído que somos é todos ficar de boa. Mas Deus, na sua graça, Ele dá a alguns esse desejo, Ele acende a chama em nosso coração, de que não importa o que vai acontecer, eu não sei se eu vou vencer a batalha, mas eu vou me arriscar no fronte, porque é para o Senhor. Deus dá essa graça, pela misericórdia dEle. Essa é a realidade. E, portanto, aqueles que se dispõem para a batalha devem reconhecer que é a graça de Deus. E graças a Deus, Deus tem enchido corações de muitos aqui. Tem acendido a chama, e não só acendido, mas tem mantido. Está mantendo a chama de irmãos e irmãs dedicados no trabalho da igreja, no trabalho do Senhor. Se dedicando, talvez perdendo algumas noites de sono. Talvez tendo que sacrificar um pouquinho da sua família, do seu conforto. Mas estão buscando batalhar, lutar pelas causas do Senhor. Qual é a sua turma? Em que turma você está? Se você está nessa turma do que não tem nada a ver comigo, eu quero ficar tranquilo ouvindo o assobio, a flauta, no mar de boa, repense se você de fato é povo do Senhor. Ou então, tome cuidado. Porque Deus pode mover você, Deus pode acender a sua chama. E às vezes a maneira como Ele usa não é muito confortável, não é muito agradável. Mas Ele reacende a chama. Talvez vai doer um pouquinho, mas Deus vai trazer você da passividade, da monotonia, da conformidade talvez com este mundo. Deus arranca você de lá. Se você é filho dele, Ele não vai deixar você andar do jeito que você quer. É isso que Ele faz com Israel o tempo todo. E é assim que Ele faz conosco. Pense nisto esta noite.
Você tem lutado? Você tem inculcado a palavra de Deus na cabeça, no coração, na mente dos seus filhos? A sua própria mente tem sido um campo de batalha, você tem lutado para absorver a palavra? Você ama a palavra, você se dedica na palavra, na oração. Temos falado tanto sobre oração nas quartas. Você tem dedicado tempo em oração no seu local secreto, na sua casa, pela sua família. Você tem dedicado tempo para orar pela salvação dos seus filhos, dos seus entes queridos, pelo avanço da obra desta igreja neste bairro, neste país. Queremos mudança, mas queremos que ela caia do céu. Não queremos lutar. Ajoelhe e ora. Gasta seu joelho em oração. Porque é isso que Deus quer da igreja. Se dedique em oração. Todas as vezes que Deus moveu o seu povo, foi porque Ele atendeu orações. E aqui Deus está agindo, porque o povo orou, clamou. Ele está no controle e Ele age. Não desista, não desanime. Lute, lute, se envolva. Mantenha a chama acesa. Mantenha a sua firmeza no Senhor. Olhe sempre para Ele, porque há tempos difíceis, mesmo quando você está batalhando. A tendência na batalha é: será que vale a pena? Será que vale a pena? Olha para trás e vê nego sentado, outro tranquilo. Será? Vale, porque o Senhor, Ele está em seu favor. Ele vai à frente por nós. E é isso que Ele nos ensina aqui. Ele está no controle e Ele age em favor do seu povo. E por fim, terceiro e último ponto. Porque Deus sempre está no comando de nossa história, mesmo em períodos difíceis. Ainda que provemos algum sofrimento, ou de algum sofrimento, nós devemos confiar, naquele momento da batalha que você fala, será que vale a pena? Devemos confiar que Deus vai derrotar os inimigos. Devemos crer que Ele é todo-poderoso e ficar firmes e não arredar o pé, e não abrir mão, ficar firme na batalha. Veja o que ele diz, o texto diz para nós, versos 24 em diante. Que a mais bendita, verso 24, que a mais bendita entre as mulheres seja Jael, mulher de Éber, o queneu. Que seja a mais bendita entre as mulheres que vivem em tendas. Císera pediu água, e ela lhe deu leite, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Ela estendeu uma das mãos e apanhou a estaca. E com a mão direita pegou o martelo dos trabalhadores. Golpeou Císera, rachou-lhe a cabeça, furou e atravessou-lhe as têmporas. Aos pés dela, ele se encurvou, caiu e ficou estirado. A seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? As mais sábias das suas damas respondem, e até ela a si mesmo respondia: não é verdade não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Uma de suas moças para cada homem, uma ou duas moças para cada homem, tecidos de várias cores para Císera, tecidos de várias cores de bordados, um ou dois tecidos bordados para o pescoço da esposa. O que você acha desse texto final de Débora? Quando a gente repensa na ação de Jael diante de Císera, fala: nossa, que mulher cruel, que perversidade, que maldade. Talvez você fique espantado, né? Ela esperou, o homem dormiu, deu leite para o camarada beber e ter um sono profundo, pesado. E foi lá e atravessou a têmpora. Atravessou, a têmpora é isso aqui, tá? Pregou ele no chão. Que horrível. O que você acha disso? Débora, pelo teor do que ela escreveu, você vê, ela provou, ela se deleitou nos detalhes, como ela deu leite, como ela pegou a estaca com uma mão e com a outra, e como ela foi lá calmamente, tranquilamente. Você fala: puxa, Deus aprova isso, porque Débora, ela está falando isso aqui, movida pelo Espírito Santo. Como Deus aprova uma ação perversa, traiçoeira dessas?
Tem um comentarista chamado Dale Davis que diz o seguinte: se você tem ficado um pouco assustado com o que aconteceu aqui, talvez você leia isso e pense que coisa perversa. Não é isso? Que coisa perversa. Não, isso é piedoso. Talvez nós do Ocidente não conseguimos apreciar Deus oprimindo os opressores do seu povo, pois nunca fomos oprimidos ou esmagados pela tirania. Aqui em nossas cadeiras acolchoadas, nós não conseguimos apreciar o que passaram. Seja como for, Débora vota em Jael, serva do Senhor. Naturalmente, você pode discordar dessa interpretação. E talvez, se você discorda, você seja mais refinado do que Débora. Mas saiba de uma coisa, a sua fé é bem menor. Débora viu a ação de Jael como a libertação de Deus contra um inimigo terrível. E nós vamos ver como Císera era terrível e não era flor que se cheirava pela descrição, a comparação entre Jael e a mãe de Císera. Quando ele fala sobre a mãe de Císera, Jael ele chama de bendita, a mais bendita entre as mulheres. Mas olha para a mãe desse homem, desse comandante, que na contrapartida, se Jael é bem-aventurada, é bendita, a mãe ela é uma infeliz, é uma maldita, podemos dizer assim. Pô, pastor, palavra forte, é uma maldita. Veja o cenário que ela teve que encarar diante da vitória do povo de Deus. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? E os comentaristas dizem que esse tipo de homem tinha tanto poder que ele tinha um harém só para ele, com mulheres lá. Mulheres que muitas delas eram conquistadas na batalha. E veja o que elas dizem para a mãe de Císera, para confortar o coração dela. A mais sábia diz: a mais sábia das damas responde. E até ela a si mesmo respondia: não é verdade que acharam e estão repartindo os despojos? Sabe o que é o despojo? Os despojos de guerra é quando o exército vencia. E esse comandante sempre vencia suas batalhas. Então elas estão orgulhosas e presunçosas. Estão falando: olha, eles venceram, estão comemorando, estão lá, tranquilos, é só esperar o nosso tempo, vai chegar. O nosso tempo de desfrutar das riquezas que eles vão trazer. Porque Císera, ele sempre vence. E aí ela diz como era a repartição, a divisão do despojo. 1 ou 2 moças para cada homem. No original, a palavra moças tem a ideia de 1 ou 2 úteros, ou ventre, para cada soldado. Porque você sabe como é na batalha um soldado. Após a vitória, imagina o que eles faziam com os cativos, com os derrotados. Ele não era gente boa. Você fica aterrorizado com o golpe da Jael. Mas pensa, 20 anos disso aqui, dessa opressão. Um exército invadindo a sua terra e levando suas filhas, suas adolescentes, e destruindo a sua família, destruindo a sua honra, sua moral, acabando com o seu convívio social. 20 anos. Repense o seu julgamento sobre a ação de Jael. Débora, ela já deu o voto dela. É a libertação que Deus enviou. E não é maravilhoso porque Deus usou uma mulher para destruir um homem tão cruel e tão vil, que maltratava de maneira terrível seus inimigos. Ela diz: tecido de várias cores para Císera, tecido de várias cores de bordados, 1 ou 2 bordados para o pescoço da esposa. Ele não era gente boa, tá? Irmãos, uma coisa que você tem que aprender, que a igreja precisa aprender, ou relembrar, é de que paz, ela não acontece do nada. Libertação e salvação não acontece do nada. Nós temos a mania de falar: é de graça. Sim, a salvação ela é de graça. Mas só é de graça porque alguém pagou um preço caro. Alguém sofreu a ira e a justiça de Deus. No caso aqui, quem sofreu a justiça de Deus? A santa ira fulminante de Deus. Porque, irmãos, de Deus não se zomba.
Sísera e Jabim brincaram, bagunçaram com Israel até onde Deus falou: agora chega. Agora vocês vão pagar pelos atos de vocês. E Deus levanta Jael para fincar a cabeça desse homem nos seus pés. Não é maravilhoso como Deus age de maneira gloriosa e justa e santa? Paz não vem de graça, há sempre um sacrifício a ser pago. A justiça de Deus é o pavimento, é o asfalto deste caminho de paz. Lembre-se disso. Verso 31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Todos aqueles que são inimigos de Deus. Preste bem atenção nessa palavra. Aqueles que não amam ao Senhor, que não se encurvam perante Ele, acham que são seus próprios donos e senhores, que vivem a vida ao seu próprio modo, ao seu bel prazer, são inimigos de Deus, que não se importam com a palavra dEle, com a vontade dEle. Inimigos, já nascem debaixo da ira. Essa é a verdade. A palavra de Deus diz que nós somos gerados em pecado, nascemos debaixo da ira. E devemos ou merecemos a santa justiça sobre nossas cabeças. Porém, ele diz, os que te amam brilham como o sol, quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz durante 40 anos. Às vezes nós lemos a palavra de Deus só por ler e não pegamos esses detalhes e perdemos o poder do Senhor de vista. E aqui nós podemos ver claramente, cristalinamente, como Deus controla tudo. Ele controla a história do seu povo. E Ele age em favor do seu povo, mesmo em situações difíceis, em períodos difíceis. E ao ver este contraste entre Jael e a mãe de Sísera, a mais bendita entre as mulheres e a mais miserável, a mais infeliz, que ao ser confortada é confortada com um pensamento horrível, terrível, arrogante. No entanto, Deus derramou a sua santa justiça sobre Sísera. Entenda, igreja, Deus sempre age para redimir o seu povo da mão dos seus inimigos. Nós devemos confiar sempre que Ele vai vencer o nosso inimigo, por mais cruel que ele seja. A verdade é que Ele já venceu os nossos inimigos de uma vez por todas. O caminho da paz é pavimentado pela justiça de Deus, nunca é sem a justiça. Assim, foi na violenta cruz do Calvário. Deus derramou sua justiça sobre o seu Filho. Justiça essa que nos traz a paz que temos hoje com Deus, porque você deve se lembrar, a palavra de Deus, que nós éramos inimigos, filhos da ira, caminhávamos para uma condenação eterna. Você se lembra disso? Se você ainda não creu, essa é a sua condição agora. Amados, se nós que cremos temos a esperança de brilhar como um sol que amanhece, como o texto diz, é porque um dia o sol se ausentou por algumas horas, enquanto o Filho de Deus sangrava no lugar da caveira, o seu sangue foi derramado. E nós lembramos de cada passo. Nós encenamos esse sacrifício, essa caminhada de Cristo até aquele madeiro, até aquela cruz maldita, na colina da caveira. O nosso amado, doce, justo, santo e bom Redentor foi pendurado, foi encravado com uma estaca e com martelos, com estacas e com martelos, com pregos, foi traspassado como nós cantamos, foi traspassado com uma lança vil, água e sangue jorrou. E dali o quê? Uma linda fonte. Fonte essa que nos lavou dos nossos terríveis pecados. Se nós temos a esperança de brilhar como o sol que nasce pela manhã, é por causa desse sacrifício perfeito, santo.
Porque Jesus Cristo recebeu toda a justiça de Deus no meu lugar, no seu lugar. Ah, maldita cruz, aonde o nosso amado Senhor e Salvador foi pendurado e traspassado. Ah, bendita cruz, aonde nossa vitória contra os inimigos foi conquistada de uma vez por todas. Graças ao nosso Salvador, o nosso libertador. Portanto, amada igreja, não se esqueça dessa verdade. Deus está no controle da sua história, da nossa história. Deus controla toda a história do universo. E Ele age em favor do seu povo. Ele tem agido. Ele já agiu. Ele venceu de uma vez por todos o nosso maior inimigo, nosso pecado. O pecado que nos condenava a uma eternidade longe do Senhor. Mas o sangue de Cristo nos cobriu, nos lavou a nossa alma. E por isso nós temos uma esperança bem viva de que em breve vamos adorá-lo em perfeição. Portanto, cante com Débora, cante com seus irmãos, adore o Senhor, porque grande é a vitória que Ele tem nos dado por meio do seu Filho. Não é coisa pequena não, irmãos. Não é título estadual, título de brasileirão, não. É uma vitória eterna sobre o pecado, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre a sua própria carne. Uma vitória eterna que Cristo conquistou. Adore-o, mesmo em tempos difíceis. Confie, lute pelo Senhor, mesmo em tempos difíceis. Confie mesmo provando talvez algum sofrimento. Lembre-se, Ele venceu. Ele vem em nosso favor sempre. Com isso eu quero convidar você para orar mais uma vez comigo. Oremos. Pai amado, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado por esse culto que nós prestamos. A oportunidade que o Senhor nos deu de chegar até aqui, mesmo não merecendo, mas ouvir a sua palavra. Peço perdão, ó Deus, talvez pela minha falha, minha limitação, mas eu espero que o teu Santo Espírito haja, trabalhe nos corações aqui esta noite, através dessa santa palavra, que possamos entender, confiar que o Senhor está no controle, sempre está, nunca sai do seu controle a nossa história, a nossa vida. O seu povo, o Senhor cuida, o Senhor zela. E apesar dos sofrimentos que temos que enfrentar, o Senhor age em nosso favor. O Senhor vence os nossos inimigos. E por isso o Senhor deve ser adorado. Nos ajuda, Senhor, a exaltar o seu nome, pela grande e maravilhosa vitória na cruz do Calvário. Cruz essa que sim é maldita, mas também que é bendita. Obrigado, ó Deus, pela cruz, pelo sacrifício de Cristo, que relembramos hoje na ceia do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos levantar e cantar a plenos pulmões, gratos, a lutar, cerrar os nossos pulsos, os nossos punhos e firmar a nossa espada, que a palavra de Deus possa estar em nossa língua para vencer, para avançar nesse território tão hostil que enfrentamos hoje. Que possamos inculcar a palavra na cabeça dos nossos filhos, na nossa mente, no nosso coração. Possamos te servir como um corpo, como igreja, que cada um aqui sinta o desejo, que tenha em seu coração a chama ardendo para trabalhar, não apenas para criticar, não apenas para desfrutar, mas para plantar, para se esfolar sim, para receber bala, para ficar realmente, ó Deus, em alguns momentos dolorido, mas para a glória do seu santo nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.